uma cidade nascida do sangue de irmãos, amamentada por uma loba, destinada a governar o mundo. Esta é a história que os próprios romanos contaram. Mas sob as lendas, qual é a verdade? Tudo começa com os gêmeos divinos Mulo e Remo, filhos do deus Marte e da vestal Rhea Silvia, condenados à morte por seu Teuava, o rei Amulho. Eles foram jogados no rio Tibre. A correnteza, porém, os levou gentilmente até a margem, onde foram encontrados e salvos por uma loba que os amamentou. Mais tarde, um pastor chamado Faustulo os encontrou e os criou como seus próprios filhos. Eles cresceram fortes, corajosos e se tornaram líderes naturais entre os outros pastores da região. Mas a rivalidade entre os irmãos, tão forte quanto o laço que os unia, acabou consumindo-os. Ao decidirem onde fundar sua nova cidade, os irmãos buscaram um sinal dos deuses. Subiram em colinas diferentes para observar o céu. Remo, no Aventino, foi o primeiro a ver um sinal: 6 abutres. Logo depois, Rômulo, no Palatino, avistou 12. Declarado o vencedor pelo número superior de aves, Rômulo traçou os limites sagrados da cidade com um arado, o chamado Pomerium. Remo, enciumado e em um ato de desafio, desrespeitou a fronteira sagrada, saltando sobre o sulco. Furioso com o sacrilégio, Rômulo o matou. Assim, em 21 de abril de 753 a.C., com sangue fraterno derramado na terra, Roma nasceu. É uma história poderosa, cheia de drama e destino, criada séculos depois para dar um começo glorioso a um império que dominaria o mundo conhecido. Mas o que a terra e as pedras nos contam? O que a arqueologia revela sob as camadas de mito? A arqueologia não encontra lobas nem gêmeos divinos. Encontra algo, na verdade, muito mais fascinante. Comunidades de pastores e agricultores, dos povos latinos e sabinos, vivendo em pequenas aldeias espalhadas pelas colinas de Roma, como o Palatino e o Esquilino, desde o século XII a.C. Não uma cidade fundada em um único dia, mas um aglomerado de povoados que cresceu lentamente ao longo de centenas de anos. As escavações no Palatino revelaram os restos de cabanas primitivas, com postes de madeira e paredes de barro, que são a verdadeira imagem da Roma primitiva, muito distante dos palácios de mármore que viriam depois. O ato fundador real não foi um fratricídio, mas uma obra de engenharia pública. Por volta do ano 600 a.C., sob forte influência dos etruscos, um povo mais avançado que vivia ao norte. O Vale Pantanoso, que separava as colinas, foi drenado. Esta obra monumental, a Cloaca Máxima, transformou uma área insalubre e alagada no coração da futura cidade. Essa área seca se tornou o Fórum Romano, a praça pública, o mercado e o centro político. A união das aldeias em torno desse espaço comum foi a verdadeira fundação da cidade-estado de Roma. Foi a engenharia, e não a violência mítica, que deu vida à cidade. Então, por que inventar essa lenda tão elaborada? Porque uma grande nação, na visão dos antigos, precisa de uma origem à sua altura. O mito de Rômulo e Remo era uma peça de propaganda genial. Ele explicava e justificava características essenciais da identidade romana. O fratricídio inicial justificava a violência como parte da fundação e expansão do Estado. A história de que Rômulo acolheu foragidos e bandidos para povoar sua cidade explicava a política romana de integrar estrangeiros. E claro, a descendência divina, filhos do deus da guerra, Marte, legitimava o destino de Roma de conquistar e governar. E assim, a verdadeira Roma, nascida da lenta união de povos e da brilhante engenharia etrusca, vestiu-se com as roupas gloriosas do mito. E ambas, lenda e história, se fundiram para criar a identidade da cidade eterna. Uma identidade tão poderosa que ainda hoje a estátua da loba é um símbolo universal. O aniversário da cidade, o Natale de Roma, é comemorado todo 21 de abril, e a lenda continua a definir o que é ser romano quase 3.000 anos depois. Portanto, Roma foi fundada 2 vezes. Uma vez, no imaginário, em 753 a.C., por um ato de vontade divina e violência fundadora. Outra vez, na realidade, ao longo de séculos, pela mão de pastores
engenheiros e reis etruscos. E talvez a grandeza de Roma esteja justamente nessa capacidade única de transformar uma simples verdade histórica em um mito eterno. Um lugar onde a lenda e a história se encontram em cada esquina. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar os segredos da Roma Antiga, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!